Muito bem. Senhoras e senhores, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos. É sempre virtuoso e prazeroso esses momentos de reflexões em que nos cabe essas singelas interpretações como foco na instigação intelectual ao qual nós iremos percorrer nesta noite. O título ou tema endereçado é Correções. E tem como referência bibliográfica direta uma lição do livro Pão Nosso, de número 88, psicografado por Chico Xavier, por Emmanuel, em que ele faz uma citação bíblica relacionado aos hebreus, onde ele vem exemplificar um pouco essa temática. Então, abre aspas, a citação bíblica. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filhos há quem um pai não corrija? E mais a seguinte, ele vai dizer que, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles exercitados por ela. Ipsis literis, ou seja, é citação bíblica. A epístola aos hebreus, ela foi escrita para cristãos judeus que estavam passando por momentos de grandes dificuldades, provavelmente perseguições e provações. O que fazia pensar, talvez, em abandonar a fé cristã e talvez voltar ao judaísmo. Então, Paulo busca fortalecê-los espiritualmente, né? Então, toda vez que vocês se tocarem essa carta aos hebreus, ela tem esse contexto. Muito bem, daí nós extraímos quatro princípios ou principiologias que vão nortear o nosso estudo de hoje. O primeiro é a correção como um instrumento de evolução espiritual. O segundo item é a lei, obviamente, de causa e efeito. O terceiro item, a educação do espírito através das reencarnações. E o quarto item é a justiça e paz como frutos da, entre aspas, reforma íntima. Bom, as referências bibliográficas indiretas estão correlacionadas em um Evangelho segundo o Espiritismo, também codificado por Allan Kardec, no capítulo 5, onde ele vai tratar do bem-aventurados aflitos. E neste capítulo, então, Kardec trata diretamente da utilidade da dor e do sofrimento como meio de depuração. Tá? E ele afirma que as tribulações, quer dizer, o sofrimento, as vicissitudes da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes, a fim de fazê-los avançar mais depressa. Também, como referência bibliográfica, o Livro dos Espíritos, também codificado por Allan Kardec, onde ele, na parte 3, onde ele vai tratar das leis morais, da lei de causa e efeito, quer dizer, da lei de justiça, amor e caridade também, onde nas perguntas 796 em diante, ele vai falar sobre a justiça das aflições. Né? Para isso, os espíritos superiores nos ensinam, e muitas vezes, que as consequências das escolhas passadas é o quê? É uma oportunidade de progresso. Correção, portanto, meus amigos, ela é educativa e justa. E essa visão, então, está totalmente em harmonia com a fala de Paulo. A terceira referência bibliográfica é o livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico, através de Emmanuel, aonde ele vai tratar no capítulo da disciplina
E Emmanuel fala que a disciplina, embora difícil e sacrificante, no presente é um dos caminhos seguros para a elevação do espírito. E ele até fala, né, que ele chama o aluno da vida, ele usa essa expressão, né, diante da evolução espiritual, ele precisa compreender que o trabalho e a disciplina são os instrumentos que lhe aperfeiçoam o ser. Né? Isso também se conecta à ideia de Paulo, quando ele diz, né, depois, quer dizer, da correção, produz um fruto pacífico da justiça. E por fim, a última referência bibliográfica é o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, também psicografado pelo Chico, onde no capítulo ali 94, Emmanuel comenta exatamente esse versículo de Hebreus, né, onde ele fala que a dor realmente é um processo de iluminação interior. A justiça do alto não se engana na aplicação do remédio necessário. Ou seja, ele confirma que essa dor, correção, é um instrumento da providência divina. Com qual fim? Destinado a gerar frutos de paz e, sobretudo, retidão espiritual. Muito bem. Então, agora nós partimos para uma sinopse, ou seja, uma breve síntese, uma visão geral dessa temática. Bom, então nós começamos com a seguinte afirmação: Deus é Pai. Óbvio, muitos de nós já ouvimos e provavelmente já dissemos essa frase a muitas pessoas. Mas será que nós entendemos o significado real dela? Todo pai, com mínimo de responsabilidade, ele corrige o seu filho, ao vê-lo em alguma atitude equivocada. Não é isso? E é um costume louvável, vamos dizer assim, porque nós todos reconhecemos isso. No entanto, vejam que situação. Quando nós somos corrigidos por Deus, através do quê? Do aguilhão da dor, quer dizer, da ponta perfurante, para ser mais romântico, ou da dificuldade, não raramente nós não revoltamos. Então a pergunta é assim: como que você tem lidado com as correções que você, nós recebemos? Você, eu, sou uma pessoa que não admite ser corrigida? Que mesmo que o outro tenha razão, nos apontando o erro, nós não damos o braço a torcer? E nós não assumimos que erramos? Ou você já consegue absorver bem as críticas, sorvendo o que elas podem lhe trazer de melhor? Quanto é difícil dizer, desculpe, mas você está certo. Então, aprendamos a encarar as dificuldades como professoras da vida, como uma correção de atitudes errôneas que nos foge. A dor, o obstáculo, quer dizer, o trabalho, a luta, são realmente recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Sem as dificuldades, nós não progrediríamos. Mas como assim? Dentro desse contexto evolutivo, obviamente. Então, sigamos em frente. As dificuldades fazem parte das nossas vidas, neste mundo que nós estamos vivendo. É certo que dia virá que nós não precisaremos mais dessas vicissitudes, desses obstáculos. Mas para chegar até lá, nós temos que aprender a nos resignarmos à vontade do Pai. Né?
Muito bem. Essa é uma visão geral do tema que nós vamos elucidar. Pois bem, para a doutrina dos espíritos, a percepção real do que significa o ser humano como pessoa, ela constitui um valioso elemento de análise indispensável para o entendimento dialogado para o mundo moderno, principalmente com a nascente civilização do que nós chamamos pós-industrial, dentro desse contexto de globalização geral. Bem como no sentido de avaliar o processo vivido pela multidão, de quê? De marginalizados, empobrecidos, que começam a se despertar, a se organizarem e a caminharem com seus próprios pés. Então nós podemos observar que a doutrina dos espíritos, ela situa insistentemente na dignidade da pessoa humana, no cerne dos seus ensinamentos. O que mais? Na preocupação que se estende às questões sociopolíticos, econômicas. O que mais? Na defesa da vida humana, no trabalho, do significado do progresso tecnológico, científico, enfim, toda vez que nós colocamos em jogo a dignidade humana. Então, para a perfeita compreensão do ser humano, como pessoa, é muito importante aprendermos que a pessoa, entre aspas, a personalidade, ela é o quê? Ela é o conjunto de atitudes, de tendências, de valores, de sentimentos, que ao longo dos milênios, esse espírito, ele, como Emmanuel diz, elemento catalisador, ele foi se ligando à matéria para lhe dar forma e estrutura. E ele foi incorporando em si, mediante o quê? A utilização do livre-arbítrio. Carlos Toledo Rizzini, um autor espírita, no livro Psicologia e Espiritismo, ele nos informa que a personalidade, ela é constituída pela síntese de todos os fatos psicológicos, obviamente adquirido ao longo das encarnações. Então, a visão do ser humano como pessoa, ela deve ser procurada e entendida no contexto da doutrina dos espíritos, a fim de que a gente possa exercer e colaborar na ação de transformar o mundo. Então, ao entendermos essa visão, nós veremos que o ser humano, ele não é um brinquedo nas mãos de um Criador, ou de uma força impessoal, né? Ou de uma causa primeira, como está lá em O Livro dos Espíritos. Mas esse ser humano, ele é avisado, ele é advertido, quer dizer, ele é predestinado, ele é chamado a responder, né? Quer dizer, aceitando esse convite dessa inteligência primeira, para dar a sua colaboração, para ser o quê? Interlocutor e parceiro da evolução. Então a pergunta é, como colaborar? Ou melhor, alguém poderia perguntar, qual é a importância da visão do ser humano como pessoa segundo a ótica espírita, diante dos graves e urgentes problemas humanos existentes no mundo? Então, ante tanto sofrimento e tanta injustiça, nós deveríamos simplesmente lutar. Melhor dizendo, não lutar somente contra a marginalização, mas sim também contra as injustiças em todas as suas manifestações.
E quantas essas estruturas que oprimem durante milhões e milhões de anos os seres humanos, impedindo de crescerem em humanização e espiritualidade. Então veja, a falta de ação, quer dizer, o imobilismo, demonstra que parece faltar vamos dizer assim, uma autoconsciência para nós levarmos em consideração os questionamentos que brotam no mundo desses empobrecidos e marginalizados. Então é necessário que a gente visualize esse caráter, vamos dizer assim, esse caráter universal dessa sociedade globalizante, sobretudo no tocante à responsabilidade que a ela deve ser atribuída. Porque num processo de dominação, de empobrecimento e marginalizações, estão vítimas milhões e milhões de seres humanos. E para manter essa dominação, a sociedade moderna ela continua impondo à humanidade essas ideias que restringem a liberdade de pensamento. Por exemplo, o fatalismo, a predestinação, o determinismo. Quer dizer, são contextos sociológicos que atravessam séculos e atuam como ferramentas de controle, bombardeando a razão, quer dizer, sufocando a liberdade e enfraquecendo a esperança de uma nova ordem social mais justa. Então, quer dizer, em essência, são ideias que negam a própria liberdade. Então, a doutrina dos espíritos, o movimento espírita em geral, e o espírita em particular, ele não deve se descuidar dessa atitude fundamental que sempre guiou o comportamento de Jesus. E Jesus, através do seu exemplo, manifestado em toda a sua vida, ele é o legado que nós precisamos ter na abertura de diálogos com o mundo moderno. Quer dizer, uma real abertura ao mundo dessas pessoas marginalizadas. Veja, com base também em Um Livro dos Espíritos, que também é a obra básica do Espiritismo, quando nós vislumbramos a sociedade como um todo, nós passamos a entender que a sociedade é uma organização insatisfatória, onde predomina o egoísmo, a avareza, a violência, a deturpação do poder, a corrupção. E nós entendemos que a sociedade ela tem que ser o quê? Modificada. E cabe a nós, seres humanos, provocar essa modificação. Quer dizer, cabe ao homem criar uma sociedade onde a colaboração supera a competição. Não é um socialismo, mas é entregar a cada um o necessário à sua sobrevivência. Quer dizer, proporcionando cada um elementos e condições necessárias à sua educação, à sua saúde. Esta é a visão de uma sociedade segundo a ótica de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Uma sociedade onde a justiça não seja distribuída e aplicada unicamente, exclusivamente, em benefício dos poderosos. De uma elite minoritária que usurpa do poder, mas que seja distribuída e aplicada indistintamente a todos os seres humanos. Uma sociedade, meus amigos, onde a justiça deixa de ser cega e passa a ser o quê? Imparcial. Porque é dessa forma que nós iremos conter o crime de qualquer natureza, que hoje é produzido, na maioria das vezes, à sua própria sombra. Então, para bem entendermos o ser humano, sua visão deve ser procurada no seu passado. Importante.
Sem esse retorno ao passado, o nosso presente acaba se tornando, às vezes, incompreensível. No entanto, é importante interessar-se pelo presente também, porque teremos respostas. Apesar de uma ou outra, nós precisamos delas para essa autocompreensão do contexto do homem na sociedade, para que nós possamos iniciar a caminhada de humanização e espiritualização, com a consequente libertação desses povos marginalizados e oprimidos. Então, esses fatos psicológicos, como diz o Carlos Toledo Rizzini, eles desempenham uma função essencial no comportamento do ser humano. Porque é no caminho da imortalidade, passando por vida após vidas, que irá incorporar o espírito imortal às qualidades determinantes da nossa o quê? Individualidade. E esses tais fatos, eles se interrelacionam. Ou seja, ele tem uma relação mútua com os acontecimentos e com as pessoas, e sobretudo com o nosso meio ambiente. E eles são adquiridos, obviamente, por aprendizado de ajustamento. O que quer dizer isso? Hábitos complexos. E assim nós vamos desenvolvendo nossa personalidade, à medida que nós lidamos com esse meio social. E uma vez desenvolvida, ela facilita esse nosso ajustamento para com a sociedade. Tá? Então não resta dúvida que nós elegemos personagens para modelos de comportamentos durante o nosso existir em sociedade. Isso é óbvio. Desde o berço, nós somos influenciados. A começar pelos pais, né? E à medida em que nós desenvolvemos, nós vamos elegendo figuras para nos espelharmos. Sejam essas figuras reais ou fictícias, né? E as fixamos, às vezes, em nosso imaginário. Por mais ou menos tempo, com maior ou com maior intensidade. Quem de nós aqui nunca se imaginou, né, no período infantil, por exemplo, travestido de um super-herói, né, possuindo seus poderes exclusivos, infalíveis? Né? Então, tais influências, elas ocorrem também na idade adulta, como referência comportamental para o nosso dia a dia, nas suas mais variadas expressões e momentos. Tá? E a gente copia esses comportamentos e essas opiniões. Cortes de cabelo, modos de vestir, sei lá, o que calçar, o que comer, o que comprar, e o que parecer aos olhos da sociedade no qual nós estamos inseridos. E às vezes nós nos permitimos com muita facilidade uma alienação tal que às vezes passamos a ser cópias ambulantes nos mais variáveis níveis de perfectibilidade daqueles, né, que se identificam aos nossos anseios íntimos. E essa alienação também às vezes nos leva ao consumo comercial sem reflexão. E ao se utilizar em nós, então, de figuras humanas populares, que às vezes atingiram as culminâncias do que a gente entende por sucesso, para, por exemplo, veicular propagandas de qualquer produto ou de serviço,
eles nos fazem no sentido de quê? De nos aguçar as nossas consciências para nos igualarmos a Ele. E nós transformamos também em portadores desses sentimentos de sucesso alcançado, pelo simples fato, às vezes, da aquisição do produto anunciado. É muito sublimar. Então, às vezes, posições sociais e econômicas nas mais altas, tidas como expressões de sucesso, também. Da mesma forma, as posições midiáticas, constante, como também as habilidades profissionais, principalmente artísticas, e aqueles atletas de alto nível. Mas se a gente for fazer uma observação um pouco mais acurada, percebe-se que às vezes essas figuras têm suas vidas particulares, apesar desse sucesso que eles ostentam, comportamentos morais duvidosos, dificuldades às vezes de relacionarem-se com o próximo, com a família e talvez até com si mesmo. E acabam se tornando personagens exóticos, ou infelizes durante ou diante desse panorama humano. Então a questão se torna mais complexa e mais atenciosa quando às vezes esses personagens com alto poder de persuasão estabelecem os seus modos de pensar e passam a manobrar uma grande massa popular, em que esses resultados às vezes passam a ficar imprevisíveis, e os resultados são quase sempre desastrosos. E nós vemos isso às vezes em muitos movimentos sociais e religiosos ao longo da história humana, A exemplos não faltam, nos dias de hoje. E a doutrina dos Espíritos, ela trabalha esse tema no Livro dos Espíritos, onde o educador francês, Allan Kardec, ele questiona os Espíritos, quando ele pergunta qual que é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia modelo. E a resposta ela é monossilábica, é Jesus. E os benfeitores espirituais se referem a Jesus Cristo. Como Kardec comenta, Jesus é para o homem o exemplo da perfeição moral a que pode pretender a humanidade na Terra. E a respeito dos modelos de comportamento e dos pretensos guias comportamentais, Jesus orienta no Evangelho de Lucas, quando ele diz assim, a árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má, porque se reconhece cada árvore por seu próprio fruto. Em outras palavras, reconhece-se os verdadeiros cristãos pelos seus atos. Não são as belas palavras, meus amigos, nem as promessas ostensivas que caracterizam as pessoas de bem, mas sim o quê? As suas obras em favor de um bem comum, sobretudo sustentados por valores exclusivamente morais. Então, assim é o comportamento moral que se pode identificar a condição de um verdadeiro guia e modelo, a ser assumido como tal por quem quer que seja. Olha que interessante, Jesus ainda nos aponta o resultado final quando nós deixamos levar por modelos inadequados. Quando ele diz lá no Evangelho de Mateus, eles são guias cegos guiando os cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Quer dizer,
Há cegos do corpo e há cegos do espírito. E se horrível é a cegueira do corpo, 1000 vezes é a cegueira do quê? Do espírito. Um cego não pode guiar outro cego. Um ignorante do mundo espiritual não pode guiar as almas que para ali irão se encaminhar. E a expressão cai no buraco, evidentemente, significa o quê? Sofrimento. Então, paralelamente, todos somos vistos e observados por aqueles que convivem conosco, principalmente as crianças. E por isso, nós nos tornamos modelos e guias, respeitando, obviamente, as devidas proporções. O que nos remete à obrigação de quê? De produzir bons frutos através do nosso comportamento, para que nós possamos o quê? Influenciar positivamente os que nos rodeiam. É um silogismo lógico. Principalmente aqueles que possuem menor discernimento cognitivo, por qualquer motivo que seja. Então, nós percebemos facilmente que ao expressarmos ideias moralmente sadias, confirmadas por condutas moral correspondente, nós ajudamos a sociedade a partir de nós mesmos. E aí nós nos transformamos em agentes de mudança, na medida em que nós esperamos que o outro faça da mesma forma que nós produzimos. E ao cristão, e ainda ao espírita, por quê? Porque esse, além de ter as luzes do Evangelho, ele também tem os esclarecimentos dos espíritos superiores, que se pedirá sempre um hoje melhor, um amanhã melhor que hoje, moralmente falando, é claro. Mas se tratando do fenômeno correção, nós percebemos uma ideia anterior da palavra, comportamento. Daí eu pergunto, o que exatamente é o comportamento? Comportamento tem um sentido popular e tem uma conceituação científica? Em sentido comum, comportamento é tudo que um organismo faz, seja ele humano ou não. Óbvio. Essa conceituação, ela não corresponde totalmente à noção científica de comportamento. Popularmente, o termo comportamento, ele tem se usado no mesmo sentido de quê? De conduta e atitude. Porém, na ciência psicológica e neurológica, eles não se confundem. A conceituação científica depende muito da área do conhecimento. Nós sabemos disso. Mas na biologia, a noção sobre o comportamento, ela se reduz ao movimento e às estruturas. Também na psicologia, a ideia de movimento, ela está presente. Mas ela inclui-se, na definição, o termo interação. Nesse sentido, nós podemos dizer que o comportamento para a psicologia comportamental, na sua vertente que nós chamamos de behaviorismo radical, que é uma ciência que estuda a análise do comportamento, que comportamento é o quê? É o movimento produzido por um organismo em interação com o ambiente. Então, essa definição é aparentemente simples. Porque quando nós falamos em interação, necessariamente nós temos que fazer referências às condições em que um comportamento ocorre. Sendo assim, a noção de movimento, ainda que correta,
ela não se refere a um movimento qualquer. Nem para os organismos simples, como por exemplo a ameba. E nem para os mais complexos, por exemplo, como o homem. Para a psicologia, a pessoa se comporta de uma maneira ou de outra, por quê? Viu alguém se comportar. 2, seu comportamento foi moldado gradualmente por consequências positivas. 3, está seguindo regras já estabelecidas. Então, o que nós chamamos de educação moral diz respeito às regras, mais precisamente aos comportamentos governados por regras. Nas regras entram todos os códigos de moral, de exortações, de parábolas, ensinos religiosos, filosóficos, provérbios, mandamentos, apólogos, por aí vai. O que se sabe é que não existe uma consequência imediata para algum comportamento. E aí torna-se difícil seguir uma regra. Por exemplo, o Código de Hammurabi, ele propunha a regra olho por olho, dente por dente. Esse código foi teoricamente abolido em todas as grandes civilizações, propondo-se a substituição por aquele que ficou conhecido como o quê? A Lei Áurea, anunciado por Jesus, mais ou menos nos termos, né? Fazer o outro aquilo que ele gostaria que lhe fosse feito. Os chamados 10 mandamentos, que foram aceitos por Jesus, formam um pequeno grupo de regras. Alguns têm enunciação com função negativa, por exemplo, não matarás. Outros têm função positivas, por exemplo, honrar pai e mãe. Mas são regras que precisam ser explicitadas e vivenciadas, e, sobretudo, evidenciadas. Por exemplo, se o não matarás é absolutamente claro, o mesmo não se pode dizer sobre honrar pai e mãe. O que exatamente deve ser feito? Em outras palavras, que tipo de comportamento esperamos dos filhos em relação aos pais? Então Jesus aponta a possibilidade de aprimorar as regras, de buscar o seu sentido, de refletir sobre elas, quando ele está dizendo em várias situações: ouvistes o que foi dito aos antigos, porém eu vos digo. Então, nós vivemos uma época assinalada por duas significativas realidades, que é o desenvolvimento científico e tecnológico e o vazio existencial. As conquistas científicas tecnológicas, obviamente, elas proporcionam uma melhor qualidade de vida com esses avanços no campo da saúde, né? Da alimentação, da energia, da comunicação, do acesso ao conhecimento. Enquanto a oposição, esse vazio existencial, ele aparece nas relações interpessoais. E ele expressa uma sensação de perda de sentido existencial, que em maior grau, às vezes, conduz a crises depressivas e, por que não, até o suicídio. Então, os tempos atuais, eles são marcados por esses conflitos, esses entrechoques, vamos dizer assim, de relações humanas, mais ou menor acentuado, né? Em diferentes partes do planeta. Lá, a gente pode acentuar aqui atos de heroísmos e lá na ponta crimes hediondos, né? Indiferentismo, quer dizer, é aquela atitude sistêmica em questões de políticas ou religião,
Mas, por outro lado, nós temos ações beneméricas acontecendo, né? Manifestações, às vezes, ideológicas exacerbadas de alguns grupos, mas, do outro lado, nós temos ali vozes contrárias que promovem a paz e a concórdia. Então, compreender a diversidade existente no mundo é conhecer e respeitar as opiniões diferentes. Que ainda que é o contrário ao seu entendimento, são desafios da vida em sociedade. Sobretudo aquelas que acontecem num ambiente próximo, que é o familiar e o profissional. Então, nesse processo de autoiluminação, faz necessário buscar esse autodomínio, sabe? Esforçar para a gente manter os relacionamentos saudáveis, verdadeiros, com as pessoas que fazem parte do nosso convívio social. É aprender realmente a lidar com as divergências, de forma respeitosa, sem dar ali, talvez, alguma emissão de juízo de valor, né? E essa educação tradicional, às vezes, ela visa uma formação intelectual das pessoas para preparar a gente só para o mercado de trabalho, e para as conquistas, e para as prosperidades materiais. E por se tratar de uma educação, às vezes, materialista, ela visa unicamente esse progresso social, econômico, financeiro. E a educação espírita, vamos dizer assim, ela tem uma dimensão muito mais ampla. Porque quando ela considera o espírito um educando imortal, revestido temporariamente por um corpo material que permite agir na Terra, ele precisa não só dessa educação intelectual, mas também da educação espiritual, da educação religiosa, da educação moral, para ele conseguir, de um modo elevado, colocar em ação as suas faculdades, as suas virtudes, né? Então, a educação espírita, ela não nos prepara tão somente para o sucesso da vida material, mas, sobretudo, por uma boa educação intelectual, mas também com essa criação de um destino feliz, pela essa adoção de atitudes morais elevadas em todas as fases da vida corpórea, e principalmente perante aquelas lutas evolutivas, porque não é só no universo material, e não é só os seres nele existentes, mas também no mundo espiritual. E essa abrangência da educação espírita, ela ultrapassa tudo que nós conhecemos sobre a educação tradicional. Porque dentro dos critérios espíritas de racionalidade, moralidade, experiência, observação, universalidade, globalidade, a ideia é abordar novos aspectos educativos, trazendo uma boa dimensão para a educação espírita, né? E aí nós podemos elencar, por exemplo, algumas ações práticas para sair da teoria. Quando a gente fala, por exemplo, da verdadeira natureza humana. O que é isso? O homem é um espírito encarnado que se manifesta no plano físico com seu corpo carnal e no plano espiritual com seu corpo espiritual. Portanto, ele é um espírito que possui as faculdades que precisam ser educadas e não um corpo material, né? Por exemplo, as necessidades evolutivas do espírito, do encarnado. Porque ele foi criado por Deus antes da formação do seu próprio atual corpo material, o espírito traz em si experiências, conhecimentos, vícios, visões acumuladas em múltiplas existências corpóreas, e que precisam ser trabalhados, visando a educação espiritual em busca da perfeição. Por exemplo, o contato do homem com o mundo espiritual. O espírito encarnado, ele não perde jamais o contato com o plano espiritual, porque ele está em relação com ele durante
o desprendimento parcial que ocorre durante o sono e nas influências que ele recebe dos espíritos no dia a dia. E a educação do espírito, ela começa desde a infância, porque precisa aperfeiçoar o espírito. A criança é um espírito que recomeça uma nova existência na carne, devendo receber boa educação e boas influências dos pais e dos educadores, desde a tenra idade. Se falou da criança, tem que falar da criança excepcional também. A criança que tem capacidade, que tem a incapacidade momentânea da manifestação do espírito, por deficiência às vezes física ou mental, precisa fazer grandes esforços para superar os obstáculos das suas limitações. Então ela precisa ser o quê? Ser atingida pela linguagem do amor. Ela está vivenciando uma reencarnação expiatória, às vezes imposta pela lei da reencarnação, e por processos causais, em decorrência às vezes dos seus abusos, das faculdades, dos prejuízos que causou em outras circunstâncias. E temos que falar também da criança superdotada, que é uma criança às vezes naturalmente, que em termos intelectuais ou morais, é um espírito que já conquistou essas qualidades em encarnações anteriores, mas que ainda precisa progredir mais nas novas oportunidades de experiências terrenas. Na educação dos jovens. Para educar os jovens com amor, os pais e educadores precisam acreditar naquele potencial de renovação e mudança. E a educação deve ser ministrada num ambiente propício. A educação, ela deve ser moral e intelectual. E a educação espírita promove esse aprendizado. E, sobretudo, a educação deve ser ministrada com amor. Ela é sempre um ato de amor. Porque o amor verdadeiro, ele tem sempre um caráter educativo. Por isso que a ação educativa, ela desperta de maneira equilibrada e integrada todas as forças da alma. E a educação, sobretudo, deve ser o quê? Progressista. Né? E a educação tem que ser também do educador. Porque para o educador conseguir cumprir com a sua tarefa educativa, seja como mãe, pai ou como professor, ou em qualquer outra relação humana, é preciso que ele se autoeduque. Buscando o quê? A própria melhoria e o cultivo da paciência, da renúncia, da doação irrestrita de si mesmo. Né? Então, as providências educativas, vamos dizer assim, que efetivamente produzem bons resultados ao longo do tempo, são aquelas que naturalmente adotamos desde a infância dos nossos filhos. A conversa amorosa, a simpatia, o otimismo, a orientação verdadeira e proveitosa daqueles momentos salutares, os esclarecimentos sobre as consequências das atitudes morais boas ou más, a exemplificação do melhor caminho a ser seguido, as transferências oportunas de conhecimento. Né? O resultado é sabermos interagir, aperfeiçoar nossas características pessoais. Por exemplo, revelar uma visão nova e muito clara da existência no ontem, no hoje, no amanhã, no passado, no presente, no futuro, no antes da humanidade e agora no depois. Usar essa consciência dilatada pelos conhecimentos intelectuais que nós temos e espirituais, para estarmos vigilantes e adotar atitudes elevadas que vão nos criar um bom destino. Empregar esse senso moral
para fazer uma nítida distinção entre o que é o mal, o que é o bem, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é justo, o que é injusto. Colocar a lei de causa e efeito ao nosso favor, para saber que todo efeito bom tem sempre uma causa justa. Gerar bons acontecimentos por conhecer as consequências naturais do bom uso da vontade e da liberdade de ação. E é isso, é trabalhar para a conquista da prosperidade material e espiritual, sobretudo praticando as nossas virtudes. Então, se abrirmos mão de escrever a nossa própria história, os nossos erros, os nossos conflitos, as nossas culpas e os nossos traumas escreverão por nós. É preciso que façamos um resumo, uma revisão dos conceitos da vida. Nós precisamos rever o que é que nós estamos alimentando o nosso mundo mental. Conforme a qualidade do alimento, é a saúde da vida. Veja, o pior escravo não é aquele que é algemado por fora, mas é aquele que não é livre por dentro. As vontades bem canalizadas, elas conseguem realizações gigantescas. E essa energia mental, vamos dizer assim, é o fermento vivo que improvisa, altera, restringe, constringe, alarga, pulveriza, que recompõe a matéria em todas as suas dimensões. Por isso nós somos o que decidimos, possuímos o que desejamos. Sejamos, amigos, seletivos sobre os valores morais que nós armazenamos na nossa intimidade. Guardemos a certeza de que a saúde, a doença, a paz, o conflito, a alegria, a tristeza podem ser eleitos através do discernimento que guia as nossas ações. Nosso pensamento, repito, é força motriz que faz movimentar os poderosos geradores de energia adormecidos no nosso interior. Como diz o filósofo Kant, quanto mais amor termos, tanto mais fácil fazemos as nossas passagens pelo mundo. Só para finalizar, uma historinha intitulada O Pão Dividido, contado aos casos de Chico, em que certa vez ele voltava para casa após um dia de trabalho em Pedro Leopoldo, estava ele com fome, cansado, faminto, e ele trazia consigo um pão que havia guardado para ele se alimentar mais tarde. E quando se aproximava de sua casa, ele foi abordado por um homem visivelmente faminto, sujo, que lhe pediu alguma coisa para comer. Chico, obviamente, sem hesitar, ele partilhou o pão com o homem, que comeu com enorme gratidão. Mais tarde, então, Chico, ao entrar em casa, ele relatou esse fato ao seu mentor espiritual, o seu guia, Emmanuel, que lhe disse algo assim: Chico, o pão era pouco, mas o gesto foi muito. Hoje, Chico, você alimentou 2 corpos e uma alma. Quer dizer, esse amor ativo e desinteressado, esse valor espiritual do gesto simples em respeito à dignidade humana, tendo a caridade como manifestação da lei do amor, é o que prevalece. E vou repetir. Como diz um educador francês, a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de neles fazer surgir os germes das virtudes e reprimir os do vício.
de desenvolver a sua inteligência, de dar-lhes a instrução adequada às suas necessidades. Enfim, de formar o corpo e de dar a força e a saúde. Hipólito Leão Danizar Rivaio. Em uma palavra, o objetivo da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Eis aqui o que todos repetem, mas o que não se pratica nunca. Meus amigos e amigas, meu muito obrigado pela paciência e atenção por esses minutos de reflexão. A minha felicidade é externada na medida em que cada um de vocês, inclusive eu, consiga, além de internalizar, vivenciar os preceitos morais que a instrução favorece. E pela oportunidade, gratidão a toda a organização física e espiritual que se faz acontecer e tocar os corações, na urgência de saciar o pleito desse amor universal. Que Jesus pouse sobre nós hoje e sempre. Graças ao bom Deus, boa noite a todos.